Olá, boa tarde a todos. Boa tarde os que estão aqui na Igreja de José Bonifácio para estudarmos a Palavra de Deus. Boa tarde àqueles que nos acompanham à distância pela internet. Nós estamos mais uma vez aqui na Igreja de José Bonifácio, Igreja Adventista do Sétimo Dia de Conjunto José Bonifácio, Itaquera, São Paulo, para estudarmos hoje a crença número 10 da Bíblia Sagrada. O nome da crença é A Experiência da Salvação. É o capítulo 10 desse livro, Nisto Cremos. Aqueles que puderem, tem até, acho que em PDF, quem quiser salvar na internet. Eu vou só ler a definição da crença e a gente já vai para o estudo, tá bom? Então a crença é definida nesses termos. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Essa fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, renova nossa mente, escreve a lei de Deus e a lei do amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa, uma vida consagrada. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo divino. Então essa é a definição da experiência da salvação. Mas essa definição aqui é uma declaração de fé da igreja. Ela não mostra os textos que são a base dessa crença. Isso é o que nós vamos fazer agora, tudo bem? Então, antes, porém, eu queria deixar claro que aqueles que nos acompanham de casa podem participar escrevendo as suas perguntas nos comentários aí embaixo. Se você puder, dá um like, compartilha com as pessoas que você conhece, amigos, familiares, pessoas que você gostaria que conhecesse também aquilo que você está acompanhando aqui na classe. Tudo bem? No final da publicação desse vídeo, quando for publicado, eu também vou compartilhar nas minhas redes sociais. Então eu espero que vocês também aprendam muito, que todos nós possamos aprender muito e que Deus nos abençoe nessa jornada. Vamos lá então? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8 e o verso 9. Romanos 8 e o verso 9. Eu não sei se o Paulo tem facilidade para colocar aquela mesinha aqui próxima. Se tiver, tudo bem? Eu acho que vai me ajudar. Devia ter pensado nisso antes, Paulo. Vacilei. Vamos lá então a Bíblia, Romanos capítulo 8 e o verso 9. Muito obrigado, Paulo. Romanos 8, 9. Vamos lá. Aqui. Pronto. Romanos 8 e o versinho 9. Aí eu não sei se aqueles que estão nos acompanhando gostariam de ler, fazer leitura. Alguém gostaria de ler, não? Eu vou pedir, pode ler. Então, por favor, vou pedir só um instantinho. Vou pedir para você ler. Aí, eu vou pedir para você que está em casa anotar suas perguntas e os que estão aqui para eles expressarem. Se tiver pergunta, observação, tá? Pode levantar a mão, a gente dá a oportunidade. Pode ler, por favor? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Exatamente. Esse texto, ele evidencia que os cristãos, eles não podem ser estáticos, parados, passivos. Os cristãos são dinâmicos. Quer dizer, há poder neles. E a presença do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, nos cristãos, que tornam os cristãos eficazes no trabalho para Jesus, no testemunho cristão, aptos para lutar contra o mal. E os cristãos, se o Espírito de Cristo, como diz Paulo, reina dentro de vós, estaremos sempre em processo de mudança, sempre num processo de consagração.
de melhoria. É assim, como se fosse assim, hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Entende? Sempre procurando melhorar um pouco mais, reconhecendo que nós não somos perfeitos, mas buscando caminhar para o alvo da nossa suprema vocação em Cristo, que é ser cristãos que são boas testemunhas onde forem, né? São bons cidadãos, são pessoas que se recomendam a qualquer pessoa, as pessoas podem confiar em nós, que são honestos, que são verdadeiros, que tomam cuidado com as palavras, etc. Então, testemunho vivo da graça transformadora de Deus. Assim, vamos para Efésios 5, verso 25 a 27, uma outra passagem importante nesse contexto, que vai dar uma ampliada nessa perspectiva de vida com o Espírito Santo, de experiência da salvação. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Hoje eu vim com a Bíblia minha, que eu gosto de memorizar. Essa Bíblia era de estudo, ela é boa, chamada Bíblia Plenitude. A minha versão, que ela tem versão revista e atualizada e tem uma versão revista e corrigida. A minha revista e corrigida é um português mais antigo, tal, né? Mais arcaico, digamos assim, né? Tem expressões que não se usam hoje, quase não se usam, né? Ser-lhe-ia, é uma coisa assim, né? Nem se usa mais hoje. Todou, né? Eu todou, né? Vocês falam assim, poxa, o que é isso? São expressões da língua portuguesa, mas bem antigas, elas entraram em desuso praticamente, elas não estão sendo usadas. E eu uso essa Bíblia, eu gosto muito dela, pode ficar à vontade. Eu gosto muito dela para fazer as minhas memorizações de textos, tá? Samuel, se você quiser vir para cá, ó, deixa eu só chegar aqui para cá, só um instantinho. Aqui, ó, quiser vir para cá, fica à vontade. Samuel, meu xará. Aí, cigarro, não, eu não tenho como, não tenho direito de esquecer, né, meu nome. Então vamos lá. Nós vamos para Efésios 5, verso 25 a 27. Eu vou ler aqui e depois seguimos o estudo do Nisto Cremos. Está escrito: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem semelhante, mas santa e irrepreensível. A relação de Jesus com a igreja é sempre como a relação que o marido deve ter com a esposa, né? O marido deve ter uma relação com a esposa em que o marido ame a esposa a ponto de dar a vida por ela, morrer pela esposa. A relação de marido é essa, dele amar a esposa a ponto de morrer por ela. Mas diz assim que Cristo, ele amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Aqui Paulo está usando aqui uma expressão da purificação literal com água pelo banho, certo? Banho mesmo, falando que essa purificação que o marido fazia dando banho na esposa, na prática judaica, né? Lavando a esposa, simbolizava o que Jesus quer fazer e ele faz com a igreja, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Ou seja, na verdade, essa lavagem de água é um símbolo da purificação que vem pela palavra, pelo estudo da palavra de Deus e pela vivência, como Paulo falou na oração, pelo colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina para nós. E ele continua dizendo, ele termina assim, para apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, e ver se não é a característica que a mulher quer para si. Olha aqui, ó, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a igreja, Cristo quer que a igreja se apresente para ele sem ruga, sem mácula, ou coisa semelhante. Isso significa dizer também que nós não podemos nos contentar com o estado espiritual que estamos hoje, mas sempre buscando melhorar
aquilo que somos hoje, buscando o poder de Deus, o Espírito Santo, e que o poder da graça divina em nosso coração possa nos transformar naquilo que precisamos. Essa experiência da salvação, ela poderia ser categorizada como se fosse assim, digamos, a salvação como se tivesse dois setores ou duas funções. A primeira função da salvação é uma salvação legal, forense, uma salvação que tem a ver com o que Cristo fez por nós. É a obra de Deus por nós em Cristo, não outra pessoa, não é nós, não são nossas boas obras que nos qualificam para sermos legalmente aceitos por Deus, é a obra de Deus em Cristo. Contudo, existe um aspecto da salvação que tem a ver conosco, que é a obra do Espírito Santo em nós, a obra de Deus em nós pelo Espírito Santo. Essa obra de Deus em nós pelo Espírito Santo é a experiência que vem como efeito daquela salvação que nós cremos em Jesus quando aceitamos Ele como nosso supremo Senhor e Salvador, que viveu e morreu por nós. Então, as consequências da salvação é que a gente sempre vai procurar ser obediente, dedicado, consagrar nossa vida para Deus e para a sua obra, certo? Perguntas é só falar à vontade, tá? Não, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem aí durante o estudo. Se quiser, é só levantar a mão. Seguindo adiante, semelhante purificação é o objetivo da igreja, essa purificação pela palavra. Dessa forma, os crentes que compõem a igreja de Cristo podem testificar que, vamos abrir 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. A bênção do estudo feito no Nisto Cremos é que ele é repleto de passagens, é rico em muitas citações bíblicas, eu gosto demais. Então aqui, dessa forma, os crentes que compõem a igreja podem testificar que, agora vem 2 Coríntios 4,16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. É isso que está aí? Viram aí? É isso que está aí, né? Que o nosso homem interior se renova de dia em dia, ou seja, ainda que o nosso exterior esteja se acabando, beleza, velhice, sinais de queimadura de sol, como o meu rosto, etc., e rugas, ainda que ele esteja se acabando, o interior se renova de dia em dia. Isso querendo dizer que o cristão não é estático. Lembra que a gente falou no começo? O cristão, ele tem que ter uma vida dinâmica. A espiritualidade nele tem que estar sempre latente, pulsando dentro dele, fazendo-o buscar o melhor para honrar e glorificar a Deus na sua vida, no seu corpo. Seguindo aí, 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18, logo do ladinho aí. E aí, se alguém quiser ler, fica à vontade. Tem alguém que quer ler? Pode ser... eventualmente eu vou dizer para você, pedir para esse rapaz ler aqui. Então, Cosme tá... Isso, 3,18. 18. Deixa eu ver se é 18. É 18, isso mesmo. Que fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso, então essa transformação de glória em glória, isso não refere-se a uma aparência externa apenas. Até porque a externa, ele fala que se corrompe, né? Ela vai se degradando. Mas a aparência externa, ela tem que estar em coerência com o interior. Ou seja, nós vamos nos comportar de maneira coerente. Não é certo o servo de Deus, ele usar, por exemplo, só para ser bem esdrúxulo, uma calça dobrada até um lado da calça dobrada até o joelho e o outro até embaixo, entendeu? Você imagina que eu estou com roupa social, um colarinho para baixo, outro para cima, você entendeu? O cabelo aqui penteado para cá e o outro penteado para frente. Assim, você percebe que está uma dissonância de imagem, um desarranjo, né? E esse desarranjo não pode aparecer na nossa imagem, ou seja, o servo de Deus deve testificar tudo dele. Quando ele fala, quando ele senta, quando ele se levanta, as expressões dele,
a maneira como ele se porta, como ele aborda a palavra de Deus com franqueza, com nenhum tipo de artificialidade, direto, né? Espontâneo, sem jogo de cena, sabe? Não, tem que ser legítimo, ele tem que estar dando como diante de Deus. Se ele estivesse sendo falso, vamos imaginar que eu estivesse fazendo uma figura aqui, né? Estivesse fazendo um papel de um ator e aquilo não estivesse fazendo parte da minha vida. Perante Deus, eu estou condenado, porque eu estou fazendo uma coisa que aquilo não tem a ver comigo. Então isso não é certo, a gente precisa fazer as coisas diante de Deus, Deus está na nossa presença. Então a gente sempre procurar agir dessa forma. Pode falar. Nessa parte, que Jesus está dizendo de ser transformado de glória em glória, cada dia melhor do que o dia anterior, né? Sim. Quando a gente pega a experiência ali dos primeiros conversos, dos apóstolos, das pregações de Paulo, hoje eu acho difícil a gente olhar e falar que, por exemplo, do mesmo modo como foi nos primeiros séculos, a gente tem hoje. Porque parece que quando, por exemplo, a gente olha a conversão de Paulo, foi algo muito poderoso e também de outras pessoas. Isso é uma limitação hoje que nós temos por nossa conta, mas que nós também seríamos capazes de chegar, por exemplo, um dia alguém ser como Paulo, como Pedro, ou é um momento da Bíblia que eu não sei, por ser o fim dos tempos, que a gente está limitado por hora, diríamos assim, pelo Espírito Santo, mas ainda chegaremos lá. Excelente pergunta. Não houve um intervalo, digamos, da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, bom, primeiro, Deus é a mesma coisa, né? Ele é o mesmo sempre, né? Então Deus continua o mesmo. Então mudou Deus? Não, Deus continua o mesmo. Deus concede a mesma possibilidade de experiência cristã para nós hoje, como concedeu aos antigos cristãos, os primeiros cristãos, a primeira geração de cristãos. Eu creio que sim, ele oferece as mesmas coisas, estão à disposição de cada um de nós hoje, como estavam deles. A questão somos nós. E o tempo em que vivemos, que de certa forma exerce um tipo de fator meio que condicionante, mas ele não é determinante. Ou seja, apesar da nossa geração ser repleta de ideias relativistas, que não tem certo, errado, verdade, mentira, etc., apesar da nossa geração estar saturada, cheia da ideia do materialismo e não da ideia do transcendente, do espiritual, do sobrenatural divino, apesar desses pesares, o clamor do coração é por Deus. O coração pede por Deus. E por falta de ter Deus, quando não conhece a Deus, Raquel, é que as pessoas começam a se escorar em outros deuses, ídolos, que pode ser uma cantora de rock, uma banda de rock, uma banda de samba, pode ser uma atriz, um programa televisivo que a pessoa ele é absorvido pelo programa de tal forma que ele se sente bem naquele momento. É um momento que, dos momentos de trauma, de depressão, de ansiedade, de vazio existencial, é que a pessoa se sente um pouco relaxada, por isso que é entretenimento, né? Então esse vazio que existe no coração de cada um de nós quando estamos sem Deus, isso demanda, exige, pede, clama por Deus. E quando não tem Deus, por isso que a idolatria ela é inflacionária, porque a gente é instado, até por nós mesmos, a buscar vários deuses para preencher o vácuo, o espaço do nosso coração, que só pode ser preenchido pelo verdadeiro. Então, quando a gente não tem o verdadeiro, a gente acaba idolatrando. Mas o nosso meio, ele é assim. Então, para nós, pode ser não determinante, como eu te falei, o condicionante acaba impedindo-nos de ser como eles. Mas também tem um outro lado aqui, que é o lado da pressão externa contra a igreja. Não cultural, estou falando aqui. No sentido de perseguição. Quando tem perseguição, só fica cristão quem é verdadeiro. E vai se fortalecendo. E quem não é cristão verdadeiro, quem é falso, não consegue continuar cristão, por causa do fogo da perseguição. Vamos dar uma olhada numa passagem bíblica que ilustra um pouco isso que eu estou falando agora. Romanos 5, nem faz parte do script, mas foi excelente a pergunta. Então, convém nos consultar a Bíblia para vermos
aquilo que eu acabei de falar, de modo inspirado na Bíblia, e até numa sequência, Romanos 5, versos de 1 a 5, né? Já fizemos isso em outros estudos anteriores, tá? Esse aqui eu estou falando agora porque ele vai acabar fortalecendo o que já vimos e dando uma perspectiva diante da pergunta do Mateus. Está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça é favor aqui, tá? Na qual estamos firmes, né? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está falando assim, nos gloriamos na esperança, se é a esperança porque não está aqui, né? Da glória de Deus. Glória de Deus é o reino da glória, quando Deus vier nos buscar, Jesus vier nos buscar. Segunda vinda, tá? Verso 3. E não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, verso 3 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que em nós? Perseverança. Tem versão que diz assim, paciência, outra perseverança. Eu acho que perseverança aqui é um pouco mais representativo, né? Porque quando vem tribulação, o cristão que já tem a fé, ele é provado, a fé dele fica mais robusta, ele fica mais determinado e perseverante, ele segue o caminho convicto, resoluto. E aí diz assim, seguindo adiante, verso 4, e a perseverança, eu vou ler na minha, tá? Você lê na sua aí, como é que tá aí? E a paciência produz a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, entendendo aqui, os cristãos do primeiro século, agora vou me repetir a questão da experiência cristã dos primeiros, né, dos primitivos lá, eles tinham perseguição em cima deles, de Jerusalém, dos próprios israelitas, dos romanos. Eles eram levados para fora cativeiro, prisão, apedrejamento dos judeus. Eles eram levados para o Coliseu romano. Eles eram devorados por mastim napolitano, aqueles cachorrão enorme, cabeça, né? Eles eram devorados por leões, leoas, né? Felinos, ursos, eram colocados diante dos animais e eram colocados assim indefesos. Aí estava assim o esposo, a esposa, a criança junto, e o leão vinha para cima deles e devoravam eles. Eles eram mortos no primeiro século. Isso tornava o cristão, a aprovação fazia com que o cristão transcendesse as dificuldades, ele olhasse para além, para uma nova pátria, sabe? Ele pensava naquilo, e aquilo fortalecia o coração e tornava o coração robusto para suportar a prova. Nós não temos essa experiência da aprovação. Se a gente tivesse aprovação, provavelmente de 500 membros da igreja tivéssemos 250. Num primeiro momento, de 1 mês, 2 ou 3. Ou 100. E esses 100, pela fé genuína desses 100, talvez o testemunho deles convertesse outros 1000. Isso podia acontecer, mas é um pouco das circunstâncias também, né? Que não determinam, mas às vezes podem condicionar de certa forma. Então, mas por outro lado, nós sabemos pelas profecias que em breve, não sabemos quanto, mas em breve, as fogueiras da perseguição, o ímpeto perseguidor vai ressurgir no cenário mundial, dos Estados Unidos irradiando para o mundo todo. Isso vai acontecer segundo as profecias. E nós precisamos começar a nos preparar. Que quem não começou, comece já, porque vai chegar a nossa vez. E quando chegar a nossa vez, da nossa geração, quero dizer, né? Porque na nossa geração tem muitos cristãos que estão sendo perseguidos na Coreia do Norte, na China, né? Alguns, Índia, sendo perseguidos, Jacarta, aquela Indonésia ali, lá eles são cruéis com relação aos cristãos. Eles estão sentindo isso lá. E lá tem heróis da fé, como Pedro, Tiago, João. E aqui nós estamos no marasmo, meio que acomodados, né? Falta aquele entreveiro do bem contra o mal mais físico, né? Mais assim, visível diante dos nossos olhos. Fala, Samuca. Como? Fica tranquilo. Tem até uma igreja, tem pouco disso na internet. Tem uma igreja que fala assim, é um hino. É tipo, a perseguição não parou a igreja. Tem um hino nesse sentido assim. Sim. Aí eu penso assim, se nós hoje cantássemos hinos de louvores assim, aí talvez a gente não esqueceríamos da nossa história. Sim. Que a gente muitas vezes esquece, né?
Sim, é verdade, bem lembrado. A gente esquece de como a fé cristã chegou até nós. Porque a fé chegou até mim, assim, pelo pai e pela mãe. Pelo pai, pela mãe, pelo ambiente familiar. Eu nasci num lar adventista, cristão, cujos pais, os avós maternos, eram adventistas. Terceira geração eu sou. Então, para mim, foi natural, meio que eu recebi no meio do pacote de cultural. Mas depois, mais velho, né, com adolescente, eu comecei a ter experiência individual com Deus. Foi aí que eu me batizei. Mas antes disso, eu recebi Jesus e o ensino cristão, o espiritual e a cosmovisão cristã. Eu recebi como todo o pacote cultural que estava em volta. Eu recebi assim, a criança recebe, normalmente, a criança, para quem é pai, a criança recebe Jesus como junto com todo o pacote cultural que vem com ela. Ela só vai saber quem é Jesus quando ela começar a ter as primeiras experiências espirituais com Deus. E isso é bom elas estarem na igreja, porque a igreja tem os departamentos da igreja, né, o hall do berço, jardim de infância, primários, porque essas criancinhas, quando elas cantam na igreja no 13º sábado, elas começam a ter as primeiras experiências falando de Jesus, cantando de Jesus, testemunhando diante dos pais. Muitas vezes os pais não são adventistas, né? A criança vem, a mãe é, o pai não, ou o pai é e a mãe não. Aí vem na igreja e acaba acompanhando o louvor, e aquilo toca no coração delas, o estar cantando da verdade de Jesus para o pai, para a mãe e para os familiares, quando se batiza, por exemplo. E nessa hora elas começam a sentir o toque do Espírito Santo no coração, como assim, eu não sou passivo. Alguém que recebeu Jesus junto com a cultura agora. Agora eu estou sentindo no meu coração, eu sei que ele existe. Eu recebi um toque no meu coração que não é como a palavra de um homem, mas como a palavra de Deus que de fato é. E aí a pessoa sente no coração a presença do Espírito Santo. Quando a criança começa a sentir essa presença, adolescente e tal, aí já começou uma outra fase. Ela começou a diferenciar a cultura que ela recebeu até os 10, 11 anos. Ela começa a diferenciar e entender que não, aqui é diferente, aqui não é uma relação cultural normal. Eu estou sentindo a presença dele. É outra coisa. Ele tocando em mim, falando assim, não faça isso, não faça aquilo, entendeu? Isso é importante. Isso tem a ver com a dinâmica da experiência da salvação. É o nosso capítulo de hoje. Vamos seguir aqui adiante? Nós temos aqui alguns pontos, né? A experiência da salvação e o passado. Vejamos o que está escrito em João 3, verso 3 e 5. João 3, verso 3 e 5. Evangelho, tá? É aqui, depois de Lucas, tal, Novo Testamento, no começo do Novo Testamento. Então, João 3, verso 3 e 5. Aí nós temos a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos era um príncipe de Israel, um líder espiritual, mas aquele príncipe, ele tinha vergonha de ser encontrado com Jesus. Porque os outros líderes judeus iam criticá-lo caso ele fosse encontrado com Jesus conversando. Então o que ele fez? Ele esperou todo mundo dar anoitecer, né? Procurou Jesus às escondidas, encontrou Jesus e foi falar com ele, posso falar contigo, Rabi? Então ele foi falar com ele nas escondidas, porque ele não queria ser encontrado com Jesus. Olha a situação, hein? Vergonha de ser encontrado com Jesus. Às vezes acontece com a gente fica com vergonha, não, se eu falar que eu sou cristão, o que vão fazer, né? A gente fica com medo, né, do receio de como vão me tratar, né? A gente tem que ter coragem, não pode ser... Jesus falou assim, aquele que testemunhar de mim diante dos homens, eu testificarei dele diante do meu Pai, que está nos céus, diante dos anjos. Eu vou falar diante dele, vou testificar. Já pensou? Falar assim, Lucas, esse eu morri por ele. Pode colocar aí, escreve aí que eu morri por ele, é por ele que o sacrifício foi feito. Entendeu? É outra coisa, a Raquel, entendeu? E falar assim diante dos anjos, diante de Deus, você fala, uau, né? Ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Por que ele tem vergonha de chamar ele de Senhor, né? Vamos lá então. João 3, verso 3 e 5. Outra pessoa gostaria de ler pra gente? Pode ser, Raquel? Tá lá? Vamos ver, a Raquel tá do lado do Paulo aí, fica fácil. Vamos lá. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o verso 5? Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uau, são duas afirmações tremendas. O verso 3 fala que ninguém pode ver, né? Ninguém pode ver se não nascer de novo. Então eu preciso nascer de novo, porque o nosso nascimento não nos desqualifica.
O nosso nascimento de papai e mamãe, o nosso nascimento lá no dia, mês tal, o ano tal que você nasceu, o dia tal, aquele nosso nascimento não serve. Nós estamos desqualificados por nossa origem terrena de papai e mamãe. Jesus falou assim, você tem que nascer de novo, você tem que começar de novo, você tem que ter outro nascimento. O primeiro não serve para você, para te salvar. Você precisa do outro, para você ver o reino de Deus. Só que no verso 5, como a Raquel leu, não é questão de ver só, é de entrar. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não for pela água, peraí, como diz o texto, se não nascer da água e do Espírito. Ele não pode entrar. Ou seja, aí está falando de um nascimento, de um recomeço, batizando. Batizando. Ninguém pode entrar se não passar pelas águas do batismo. Então assim, ele está falando, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma data de nascimento. Eu já tive uma, dia 1º de abril de 1970. Tá, mas essa daí não presta. Jesus falou, não serve para vocês. Eu tenho o quê? Tenho que batizar de novo. Aí eu tive a minha, dia 31 de outubro de 1988. Opa, eu batizei em 88, eu tinha 18 anos de idade. Então eu batizei ali, em Arthur Alvim, no bairro de Arthur Alvim, onde eu morava com meus pais, antes de casado. Quando eu casei, eu vim para cá, para Itaquera. Então, nós temos que ter esse recomeço. Pode falar, Raquel. Não foi batizada, mas não conhecia a verdade. E morre, quer dizer. Pronto, vamos lá. Agora vamos entrar nisso então. Vamos todo mundo lá para Romanos, capítulo... Antes de Romanos. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E depois Romanos. Atos dos Apóstolos, aqui na Bíblia Sagrada. Depois de João, próximo livro, Atos 17. Você vai abrir no versinho, deixa eu ver aqui, verso 30. Aí vai, capítulo 17 de Atos, verso 30. Nesse texto, primeiro texto, vai falar de pessoas ainda vivas, tá? Que não morreram. Depois nós vamos falar dessas outras. 17, 30. Todos acharam? Tudo bem? Eu vou à leitura aqui, na minha, tá? Mas Deus, não tendo em conta os tempos do quê? Da ignorância, ele não considera o tempo que a gente não conhecia, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, o verso 31 diz assim, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando o tal homem, o tal varão dos mortos, no caso de Jesus Cristo. Então, Jesus vai julgar o mundo por meio de Jesus. Não, Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus, né? Essa é a leitura, né, do verso. E diz que nós que ignorávamos, Raquel, nós não sabemos nada. Deus não considera o tempo da ignorância, quando a gente não sabia. Mas quando a gente toma conhecimento, aí é diferente, é ou não é? Você sabe o que deve fazer, você pode escolher, está na sua mão escolher. E se você ou eu escolhemos não, a responsabilidade de quem? É nossa, individual. Se nós dissemos sim para Jesus, a recompensa também é proporcional. A gente decidiu sim com Jesus, de estarmos com ele, né? Então, aí você mencionou no caso, e se a pessoa morreu sem saber, né? Vamos lá para Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Romanos 2, verso 14 e 15. Ô, Biblinha, ela dobrou a página de um jeito aqui. Deixa eu ver. Aí, arrumei. 2, verso 14 e 15. Então diz assim, verso 14. Só um instantinho. Porque quando os gentios que não têm a Bíblia, está escrito lei aí, né? Lei é Bíblia, Torá, né? Então, alguns dos gentios que não têm a Bíblia, não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, ou não tendo Bíblia, para si mesmos são a lei, ou Bíblia. Verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita onde? Nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os.
Verso 16, para concluir, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então note bem, existem os segredos dos homens. Ah, mas e quem não aceitou Jesus? Eu nem sabia que tinha a Bíblia, nem sabia que tinha Deus, Jesus. Tem ou não tem? Agora vocês vão dizer para mim. Vocês já foram para interiorzão, lugar isolado, que viu pessoas bem humildes, às vezes não sabem nada da Bíblia, mas que foi marido de uma só mulher, esposa de um só marido, que educou os filhos no caminho, assim, num caminho bom, honesto, decente, não o caminho do Senhor, porque não conheciam. Educou certinho, o máximo fez o melhor que pôde, os filhos são pessoas de bem. Tem ou não tem gente assim? Então, nesses casos, essas pessoas evidenciam, pelas suas atitudes, que a lei foi escrita onde? No coração delas. Ah, mas elas não têm a revelação bíblica. É verdade, mas o Espírito Santo está preso? Não, o Espírito Santo vai e toca no coração de quantos existem. E aqueles que são sensíveis ao toque do Espírito Santo, eles começam a agir conforme aquele toque, conforme aquela orientação do Espírito Santo, mesmo sem conhecer a Bíblia. E esses que manifestam essa coerência, essa maneira de agir, que parece-se com a revelação bíblica, mesmo não tendo ele a Bíblia, essas pessoas manifestam a obra do Espírito Santo no coração deles, que são salvos, são filhos de Deus. Então, Deus não está preocupado se você faz parte dessa ou daquela igreja. No sentido estrito da palavra, Ele quer que você seja fiel diante dele, que você seja íntegro com ele, de coração. Agora, na medida que você vai ampliando o seu conhecimento, você estava numa igreja, por exemplo, estou numa igreja lá que, enfim, lá, digamos, todo mundo não acha problema nenhum tomar bebida alcoólica, certo? Estou na igreja lá que tá, até na Santa Ceia eles tomam vinho daquele tio José, tio João, aqueles garrafão vermelho, que deixa de porre mesmo. Aí você fala assim, eles tomam lá, é um golinho de nada na Santa Ceia, mas eles tomam vinho alcoolizado. Mas eles não têm conhecimento bíblico para definir se não pode tomar bebida alcoólica. Quando eles aprendem, opa, não vou fazer mais. Entendeu? E eles vão abraçando mais verdades, à medida que eles aprendem. Mas se a pessoa morre na ignorância sem conhecer isso, Deus não vai deixar a pessoa perdida. Deus não está interessado em fazer a pessoa se perder, está interessado em trazer a pessoa para a salvação. Pode falar. Então, aí que tá, vai depender de como ele agiu. Se ele for uma pessoa que estava expressando a lei escrita no coração, nas suas atitudes, quer acusando-os, quer defendendo-os. Lembra disso? Ninguém tem desculpa. Porque o texto diz assim no verso 14, olha que interessante, verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a obra da lei escrita a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, mesmo esses não tem desculpa. Eles sabem que está fazendo coisa errada, mesmo quando não tem a coisa revelada. Vou dar um exemplo disso. Volta ao capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1, vai lá para o versinho 20 e até o 22. 20 e 22. Diz assim, ó. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem. Por quê? Por quais coisas? Pelas coisas que estão criadas. Para que eles fiquem como? Final do verso aí, verso 20. Inexcusáveis. Tem versões mais recentes, talvez uma tradução mais moderna, que diz indesculpáveis. Ninguém tem desculpa. Porque a revelação revela, a criação manifesta o poder dele, a divindade dele. De Deus, que há um Deus. Gente, ó, vocês podem ver em documentários de animalzinho. Tem ou não tem um pássaro que para ele casar e ter filhotinho, ter uma descendência, uma prole, ele junta barro com folhinha e faz uma casinha. E se a casinha fica ruim, a fêmea vem, olha e fala assim, ó, vai embora e não fica com ele não. Quando ele faz ela caprichada, que a fêmea vem e fala assim, agora tá parecendo a minha casa. Ela casa com ele não.
casa com ele, e ela vai ter filhotinho com ele. Por quê? E está mostrando ali, na relação entre os animais, está mostrando que existe uma mente por trás daquela relação. Um projeto divino para como devem ser as relações. Por exemplo, vocês já viram isso? Tem filhotes de tigres e filhotes de onça que foram educados porque mamaram numa vira-lata. Já viram isso? Uma cachorrinha que acabou adotando filhotinhos de felinos, desses selvagens, adotou os felinos, foram criados do lado do cachorro, da cachorrinha, né? A cachorrinha sustentou, e a cachorrinha velha, ela dá bronca nos tigres, grandão, chega a morder, e os tigres respeitam ela, porque são tudo, eles se veem como filhote dela. Por quê? Há um amor ali que transcende a espécie de caninos, né? Para felinos, e acaba abraçando. A criação manifesta o amor de Deus, manifesta quem Ele é. Então, quando você vê essas coisas maravilhosas, você diz assim, não tem Deus. Você não tem desculpa, vai se perder e vai se perder bonito porque quis. Ao passo que aquele que é sensível, que percebe sem Bíblia, só pela criação, nossa, tem um Criador, tem que ter um Deus, não é possível, tem que ter alguém que criou tudo isso. É maravilhoso demais para mim, eu não suporto. O salmista, Salmo 139, ele fala assim, Senhor, é maravilhoso demais para mim, porque de um modo maravilhoso e espetacular o Senhor me criou, o Senhor me formou desde o meu ventre. E começa a falar da formação da criação humana, do surgimento do homem dentro do ventre da mulher, da criança. É extraordinário. Se você estudar isso, a natureza, se você estudar a gestação, com a formação de um bebê, você fica maravilhado com aquilo tudo. Você tem que se curvar diante de um Deus desse. Se você não crê em Deus, você não tem desculpa, porque a criação manifesta a sua divindade. Aí, quando eles não creem, olha o que acontece, verso 22 e 23. Ou melhor, verso 21 e 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Como que é o homem sem Deus? O homem sem Deus é louco, sem eira nem beira, não sabe nem como parar, nem como proceder. Ele vira bicho, literalmente vira bicho. Tem manifestações públicas de milhão lá na Paulista, que tem pessoas que fazem de tudo em praça pública, assim, no público. Elas fazem o número 1 e o número 2 das necessidades básicas de cima de banca de jornal, de revista. Sim, assim, e acham bonito e saem em revistas. Uma coisa, por quê? Porque a pessoa, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, fecharam o coração e não glorificaram a Deus quando deviam. Eu vou fazer um comentário se tiver. Até essas pessoas que pegar o momento lá de uma segunda esposa, ele pode chegar em algum momento da vida dele, até que seja no final, e se arrepender, E ser salvo? sem ter conhecimento de Deus, e falar, nossa, por que eu fiz na minha vida? Por que que eu fiz? Tinha uma esposa, fui lá, arrumei outra, mas... E ficar reflexivo quanto àquilo, É claro. E está escrito aqui, né, que ninguém será indesculpável, mas não pelo fato de que Deus ele está a todo momento procurando os nossos erros para nos acusar. Não é esse o No caso. sentido, você fez isso, está tudo anotado aqui, eu estou doido para que você se perca. Ao Ele contrário. sempre vai estar procurando um passo para a gente se salvar. Exatamente. Tanto os que conhecem quanto os que não conhecem, né? Exato. Eu tenho refletido bastante nisso, porque às vezes vem sentimentos de dúvida, né? A gente tem algum sentimento, pensa em relação a gente, coisas do passado, coisas do futuro, e tem uma frase que eu li muito bonita da Ellen White que está na minha mente, e às vezes é bom a gente ter algumas coisas nos momentos de dúvida para falar, pô, eu tenho isso decorado, Opa. deixa eu falar. Sim. E ela tem uma frase que é assim, ó, alma alguma é abandonada por Deus, enquanto houver qualquer raio de esperança quanto à sua salvação. O homem se desvia de Deus, não Deus do homem. Então, até os que estão lá fora e a gente aqui, a gente pode se desviar, mas a gente se desvia, Deus não. Em algum momento no juízo lá, Deus, não pelo fato de ele ser um juiz que está a todo momento procurando, ó, tá aqui tudo que você fez, mas pelo fato, ele vai conseguir mostrar pra gente que a gente sempre teve oportunidade. Exatamente. Isso que essa pergunta fantástica que você fez, Raquel, e os comentários que nós fizemos agora, Mateus e eu fiz, me remetem a uma outra questão que a Bíblia ela fala e faz parte do nosso estudo de hoje, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, e capítulo 3, verso 19.
no livro de Atos da Bíblia Sagrada, abra lá em Atos, depois de João, capítulo 2, verso 37 e capítulo 3, verso 19. Olha o que está escrito, que interessante, né? Atos 2, verso 37, desculpem, diz assim: isso aqui é no contexto em que os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes. Pedro fez um discurso, depois que ele terminou o discurso, os judeus que não criam em Jesus e entraram naquele cenáculo onde eles estavam, e eles ouviram a pregação de Pedro, no final eles fizeram essa pergunta para Pedro, verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ou seja, ouvindo eles o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, diz o texto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que a gente precisa fazer? Ou seja, quando você está arrependido, você fala assim: o que eu devo fazer? Aí a pessoa fala assim: creia no Senhor Jesus e seja batizado e tua casa será salvo. Creia no Senhor Jesus. Aí a pessoa: o que eu devo fazer? Arrependei-vos. Aí ele diz no verso 38, ele diz assim, ó: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, a sua vida era uma coisa, mas agora você vai ter um novo começo. E esse começo, ele já é marcado com a presença do Espírito Santo. Você vai ser batizado, e batizada com o Espírito Santo da promessa. Você vai ter uma vida diferente com Deus, cheia de lutas, de dificuldades. O diabo antes não estava mirando para você, porque você já era dele. E aí você fala assim: não, você é de Deus. Aí o diabo fala assim: ah, é? Agora eu vou pegar em cima de você. Aí ele vai tentar você. Só que você tem Deus. O Espírito Santo está com você. É o soberano do universo, para você ter ideia. Então, os demônios tremem diante do cristão que tem fé. Eles tremem. Não é que o cristão é poderoso, mas que quem está com ele, quem está com você é poderoso. Então, é outra coisa. Então, arrependimento é uma necessidade para a experiência da salvação. Não tem salvação se a gente não passar pelo arrependimento. Olha o 3,16 de Atos, não, 3,19, desculpa. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham sobre vocês os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Entenderam? Arrependei-vos, para que sejam cancelados ou apagados os vossos pecados, e venham sobre vocês os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deus se faz presente naquele que se arrepende. É outra coisa. Não é que é um homem, não é que não é homem, não é que não é falível. Mas agora com Deus, ele está revestido de poder para seguir fazendo a vontade de Deus. Então, e essa dinâmica é importante. A vida, a experiência da salvação envolve esse poder de Deus na vida do cristão. Seguindo adiante, que é o arrependimento? Aí, eu vou ler um pouquinho para vocês, mas já abre a Bíblia em Provérbios 28:13, que é uma passagem muito boa, Provérbios 28:13. Enquanto vocês procuram Provérbios 28:13, mantenham os ouvidos bem atentos, que eu vou ler aqui, ó. A palavra arrependimento é a tradução do termo hebraico nahum, sentir-se triste. O termo grego equivalente chama metaneo, significa modificar a mente, sentir remorso. Genuíno arrependimento resulta numa radical mudança de atitude em relação a Deus e ao pecado. O arrependimento verdadeiro, ele faz você se sentir mal pelo pecado cometido e faz você renunciar àquele pecado cometido. Isso é arrependimento verdadeiro, genuíno. Ele não chora pelas consequências. Eu pequei e agora eu vou ter que arcar com aquele problema. Não. Ele chora pelo mal em si, pelo pecado. Aí, diz o texto, o Espírito de Deus convence aqueles que o recebem da seriedade do pecado, ao fazer-lhes sobrevir um senso da justiça de Deus e de sua própria condição sem esperança. Assim, eles sentem tristeza e culpa, reconhecendo a veracidade da afirmação. Agora Provérbios 28:13. A afirmação diz: o que encobre as suas transgressões, Provérbios 28:13, jamais o quê? Jamais prosperará. Se você tem um erro, um pecado, e você
cerca aquele pecado para protegê-lo, não tem jeito, não vai. Você tem que reconhecer o pecado, senão não tem conserto. Aí vem, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, suas transgressões, e deixa, alcançará misericórdia. Isso é arrependimento. É confessar a sua culpa e largar aquele pecado. Não quero mais saber dele. Pronto, só se for agora, Raquel. Não, o batismo, o segundo batismo, a Raquel perguntou assim, vamos lá, a pessoa batizou, está batizada, é cristã, daí ela cometeu o pecado de novo, ela tem que batizar de novo? Não é bem por aí. A necessidade de um rebatismo no caso de um afastamento de Deus, você largou tudo e pintou o sete, você foi e colocou piercing na língua, você colocou argola de touro na orelha, você fez de tudo que você extravasou, você mergulhou no lodo. Aí a pessoa, quando ela está voltando, não é que Deus exige que você batize de novo. É que o batismo é um testemunho público de que você está fazendo para a igreja e para os seres celestiais. Você está dizendo, eu não quero mais. Entendeu? Eu quero ter um novo começo, eu quero começar de novo. Agora, se você está na igreja e você deu um escorregão, mas aquilo não é a tua constante, não é a tua vida habitual, mas é uma coisa assim, um pecado esporádico. Se é um pecado esporádico, não requer rebatismo. Basta você fazer a confissão e abandono, Senhor me perdoe, e parte para cima contra o pecado e fica com Deus. Aí não precisa você ser batizado a cada período. Se fosse assim, a gente seria batizado toda semana. Não é assim. A gente só é batizado em casos, passado por batismo, em casos extremos. Por exemplo, no caso de uma religião para outra. Você era de uma, vamos lá, você era lá você era do católico, aí você se tornou adventista. A igreja adventista vai te rebatizar? Vai. Sabe por quê? Lá você adorava a imagem de escultura, você cria que a intercessão dos padres é a mesma coisa que a intercessão de Cristo, ou coisa equivalente, isso até rivaliza com a intercessão de Cristo. Você acredita na intercessão dos santos, então Maria está intercedendo, Paulo está intercedendo, Pedro está intercedendo, todo mundo está intercedendo. Você acredita que o pão e o suco de uva na Santa Ceia, que eles se transformam no próprio corpo de Jesus, e o suco de uva se transforma no sangue literal de Jesus, sendo aquele negócio da transubstanciação. Aí quando você vem para a verdade, você fala, irmão, você tem que... Aí você aprendeu a verdade, agora você guardava o domingo, aí você fala, poxa, mas domingo não tem na Bíblia. Você começa a entrar em si, você começa a cair em si, assim, rapaz, está tudo errado. Então você vai começar a comparar com a Bíblia e você, bom, não vou ser católico, vou ser desse jeito, vou seguir essa religião. Aí o que você faz? Aí você vai ser rebatizado. Agora na igreja adventista, quando você comete uma falta, uma coisa incidental, você não precisa ser rebatizado. Tem a Santa Ceia para isso, tem a confissão do seu pecado, etc. Mas você não precisa passar pela água do batismo de novo. Agora, você pode passar caso você aprenda verdades que eu não sabia, que estava vendo a ignorância, como que vem de uma igreja para outra, ou quando você me enfiou pela jaca, entendeu? Sabe de uma coisa? Agora eu vou mergulhar na fossa, no luto, né? Aí se você pintou os 7 e os 80, todo mundo estava vendo sua vida desregrada, vizinho e até os da igreja. Quando você volta para a igreja, pessoal, você está sendo hipócrita. Você tem que fazer o quê? Você tem que romper com aquilo, mostrar para todo mundo, no seu testemunho público, que agora eu não sou mais daquela vida, agora eu sou de Jesus e ponto, acabou. Você tem que deixar claro isso. Até os demônios precisam ver isso. É coisa séria, não é brincadeira. E aí você requer uma situação de recomeço, né? Tem um batismo, certo? Aham. Quando a gente faz Como que chama? Não, profissão de fé. Profissão de fé. Vale profissão de fé, vale. Não precisa ser rebatizado. O caso... Por exemplo, porque, no meu entendimento, o rebatismo, assim, eu acho que... Eu creio que é só um batismo que vale, não sei. Vamos lá para Atos 19. Atos 19, a gente deu uma desviada do tema da... Mas é importante, sabe por quê? Não, é uma desviada interessante, porque o problema de nós seguirmos adiante no estudo
é a gente terminar o estudo e deixar dúvida. Hoje o estudo foi mais dinâmico, foi ou não foi? Foi. Só o Lucas que não tomou coragem ainda. Mas todo mundo já tá. O Samuel já chegou aqui, já enfiando pela jaca também. Já chegou, já fez 2, 3 participações. Então, olha aí, Atos 19. Isso eu já citei aqui, hein? Atos 19 eu já citei aqui, o Samuel não estava aqui, então a gente dá o desconto. Vamos lá, Samuca. Atos 19, verso 1 e 2. E já está terminando meu horário, gente. Se eu não sair daqui a pouco, eu já estou frito. 4 e 14. 4 e 20 a gente tem que parar impreterivelmente. Porque eu tenho outro compromisso adiante com o Clube dos Desbravadores, tá? E vou estudar a doutrina número 11 lá. Número 11, vamos terminar aqui, ó. Diz assim, 19, verso 1 e 2, e acho que, deixa eu ver, aqui, até o 5, tá bom? Não, até o 6, diz assim, ó. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, a gente não sabia dessa verdade. Perguntou-lhes então, em que fostes batizados? Então eles disseram, no batismo de João. Pergunta, eles foram batizados, sim ou não? Foram batizados, sim. Sim ou não? Sim, né? Qual batismo? De João Batista, certo? Foram batizados ou não? Foram. E eles passaram pelo batismo de novo. Porque eles aprenderam que tinha o Espírito Santo, eles não sabiam disso. E agora, quando aprenderam, eles foram rebatizados. Olha o que diz aí. Verso 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aí o narrador Lucas, ele interrompe, ele vai explicar. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Esses eram, ao todo, uns 12 varões. Então nós temos aqui um episódio de rebatismo na Bíblia. Eles já eram batizados, passaram por um batismo de novo. O que determinou a necessidade de um batismo? A falta de um conhecimento bíblico fundamental. Espírito Santo. Não sabiam nem que tinha Espírito Santo. Quando eles aprenderam, Paulo falou, então agora vamos batizar, porque agora é outra coisa agora, você está compreendendo o negócio. Paulo batizou de novo. Então, quando a Bíblia fala um batismo, ela fala de uma natureza de batismo, não de número de batismo. Tá bom? É natureza, não é número, no sentido de um número. Não é um tipo de batismo, é só um tipo. Mas não quer dizer que você tem que fazer só uma vez na sua vida. Eventualmente pode ser necessário mais de uma, entendeu? Eventualmente pode ser necessário. Então, queridos, o estudo da experiência da salvação ainda tem esses tópicos, olha, justificação, papel da fé e das obras, a experiência da justificação, aí tem os resultados, a santificação, a adoção na família de Deus, a certeza da salvação, o início de uma vida nova e vitoriosa, o dom da vida eterna, a experiência da salvação e o presente, chamado para uma vida de santificação, mudança interior, envolvimento de Cristo e do Espírito Santo, participação na natureza divina, somente através de Cristo, um processo dinâmico, só subtítulo, tá? Só subtítulo. As duas transformações, a verdadeira transformação, os dois destinos, a perfeição cristã, a perfeição bíblica, plena perfeição em Cristo, rumo à perfeição, e está acabando. Justificação diária, experiência da salvação e o futuro, glorificação e santificação. Glorificação e perfeição, a base de nossa aceitação perante Deus, acabou. É muito, né? Isso tudo que eu citei, só títulos, só os subtítulos do capítulo. Então, eu não vou terminar esse estudo hoje. A gente vai terminar semana que vem. Porque se eu ficar dando salto de estudo, é melhor que a gente vá ao estudo devagarinho, mas a gente chega sem rodopiar, entendeu? Pega tudo que for necessário, a gente explora e dá vez para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas de vocês, a gente segue um estudo mais, digamos assim, mais consistente. Não é nada de... Não, e é melhor, porque o que acontece? Ao invés de a gente fazer uma coisa meio corrida e de qualquer jeito, a gente faz uma mais devagar, mais sólido, caminho bem firme, para ninguém ficar vacilando no caminho, entendeu? Eu sei que eu tô crendo, né? Eu sei que tenho crido, é poderoso, né? Vamos orar? Então vamos lá. Vamos nos levantar e fazer a nossa oração a Deus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos porque de um modo maravilhoso o Senhor nos trouxe até este santo e bom lugar
e nos reuniu para estudarmos a Tua palavra. Bendito e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por Tua bondade, Teu carinho, por Tua promessa de salvação, pela presença e atuação do Espírito Santo em nossas vidas, e nós pedimos que o Senhor nos capacite a ser como os heróis do passado, os heróis de fé do passado, os grandes homens e mulheres de Deus que viveram nesse mundo, mundo dos quais o mundo qual não era, dos quais eles não eram dignos, né? O mundo não era digno desses heróis. Que nós possamos ser como eles, fortes, firmes na fé, na esperança e francos no amor uns para com os outros. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e esteja conosco no restinho desse sábado. Abençoe aqueles que nos acompanham de casa. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.